Eu peço a todos que fechem os seus microfones e as câmeras, por favor, se puder. Okay? Eu pergunto se todos estão vendo os avisos legais. Ok. Positivo, mestre. Ok, grata. Eu não estou conseguindo ver, o meu problema aqui está esse. Frater Cleomar, você pode, por favor, fazer os avisos para mim? Tá bem. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Gratidão à mestre pelo convite de estar aqui presente para fazer a apresentação do nosso palestrante dessa noite, nosso querido frater Paulo Câmara. O aviso legal é que, ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. E aí, todos devem estar vendo o link para a Lei Geral de Proteção de Dados. Sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje, a nossa primeira palestra do ano 3374, da loja Rosa Cruz Distrito Federal, é de Jerusalém ao coração do homem. Jerusalém é a cidade santa para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. E, ao mesmo tempo, tem sido palco de disputas e guerras ao longo de séculos. Como pode ser um lugar santo e aparentemente tão profano ao mesmo tempo? Tentaremos abordar esse tema e relacionar a Cidade Santa com nosso santuário interior. O palestrante desta noite, o frater Paulo Câmara, é biólogo, formado pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em botânica pela Universidade de Missouri, em St. Louis, nos Estados Unidos. Desde 2009, é professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. É membro da Ordem Rosa Cruz Amorque há 32 anos, onde já ocupou vários cargos em loja, entre eles, mestre da loja St. Louis, nos Estados Unidos. Foi o primeiro grande conselheiro da região DF1 e monitor regional para assuntos martinistas. Com a palavra, o nosso palestrante, doutor frater Paulo Câmara. Boa noite a todos. Espero que todos estejam conseguindo me ver. Eu liguei aqui a minha câmera. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Essas coisas também são um pouco novas para mim, essas tecnologias. Obrigado pelas palavras gentis, Cleomar. Bom ver todos os meus irmãos aqui, frater, sorores. Temos, inclusive, pessoas que não são membros da ordem, então é bom a gente lembrar que frater e soror, né, são os termos que nós, Rosa Cruz, usamos para nos referir aos nossos irmãos e irmãs. Então, aqueles que não são membros da nossa ordem, eu sei que temos alguns irmãos que não são membros da nossa ordem, e não estranho quando eu falo frater, soror, né, é uma forma carinhosa de tratamento entre nós, Rosa Cruzes. Quero agradecer a presença de irmãos também que eu tenho de outras ordens que estão presentes aqui hoje também. Tem até alunos meus aqui da UNB que estão assistindo, não esperava que tivesse tanta gente, 75 pessoas. Acho que nem nas minhas aulas aparece tanta gente. Mas é uma alegria estar aqui com todos hoje à noite. Vou tentar compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu vivi quando estive em Jerusalém. Quando eu estava terminando o meu doutorado, aí o Cleomar falou que eu morei nos Estados Unidos, eu fui fazer doutorado lá. E o meu doutorado eu fiz muito atividade de campo, viajei muito, especialmente para o sudeste da Ásia. Então, saí dos Estados Unidos, ia para a Malásia, para a Indonésia, para o Vietnã. Então, eu acumulei muita milha, aquelas milhas, né, de passagem aérea, né?
E eu ia voltar para o Brasil e eu era estudante, né? Eu vivia de bolsa, então era uma realidade diferente, eu era mais jovem. Vocês vão ver nas fotos, eu tinha até cabelo. E eu tinha ali a oportunidade de ir para qualquer lugar do mundo. Eu tinha milhas suficientes para qualquer lugar do mundo. Mas eram de companhias aéreas que só voavam na época nos Estados Unidos. Então, se viesse para o Brasil, não podia usar. Eu pensei, onde é que eu vou, né? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, de graça, com essas milhas aqui. Para onde que eu vou? Eu pensei, Paris, mas um dia vai ter um congresso, eu posso ir para Paris. Eu vou para Moscou, mas um dia vai ter alguma coisa da minha profissão que vai me levar. Onde é que eu não iria de jeito nenhum, que não tem nada a ver com a minha profissão, que eu jamais vou a um congresso? Eu vou para Jerusalém. Né? Porque as pessoas, você está maluco, né? Aí é que está, a reação das pessoas ou é uma ou é outra. Que legal, você vai para Jerusalém, ou você é louco, vai para Jerusalém. E é um pouco sobre isso que a gente quer abordar hoje. Ou as pessoas acham que Jerusalém é a cidade santa, ou as pessoas acham que Jerusalém é o epicentro da guerra, do terrorismo, de um mundo perigoso, cercado de guerras e ameaças por todos os lados. Né? E como pode ser, né? A cidade santa, e para alguns a cidade santa e para outros a cidade profana. Eu mesmo, recentemente, convidei uns amigos e falei, se a gente sair dessa Covid vivo, vamos para Jerusalém agradecer. E metade do pessoal falou, vamos, eu topo. E outra metade, você está louco, Jerusalém nunca, lá é cheio de homem-bomba, eu vou morrer. Então eu vou tentar abordar um pouco sobre isso. Eu fui a Jerusalém muito para ver isso com meus próprios olhos, afinal de contas, é a cidade santa, não é a cidade santa, é a guerra, são os templários, é a história, é Saladino, é Ricardo Coração de Leão. Jerusalém é um pouco de tudo isso. Então é mais uma reflexão, não é uma palestra, é uma reflexão que me ocorreu quando lá estive, nos idos de 2000, eu acho que foi em 2007 que eu estive em Jerusalém. Já faz bastante tempo, vocês vão ver na foto que eu estou com uma carinha ainda mais de guri. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para apresentar aqui o meu PowerPoint, se vocês me permitem. Espero que esteja dando para ver aí a minha apresentação. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Perfeito. Sim, Frater. Sim. Muito obrigado, meus irmãos. Então vamos falar um pouquinho sobre Jerusalém e o nosso coração. Jerusalém é o coração do homem. Essa é a cidade santa. Para mim é uma cidade santa. Um pouquinho de história, né? Lembrando que no ano 70 depois de Cristo, depois da revolta dos judeus contra o domínio romano, Vespasiano, imperador romano, ordena a diáspora. Então todos os judeus devem sair de Jerusalém e não voltar mais. Né? Jerusalém e o seu templo são totalmente destruídos, e a cidade foi renomeada como a Hélia Capitolina, uma cidade pagã. E onde era o templo de Jerusalém, foi construído um templo ao deus Júpiter, né? Que para os judeus era uma afronta, um templo pagão. Né? Então Flávio Josefo, que era um historiador da época, escreveu que Jerusalém foi tão destruída, né? Chegou às suas fundações e nunca poderia lembrar um visitante que ali um dia foi uma cidade. Ela foi tão destruída pelos romanos que qualquer pessoa que passasse por ali nunca ia dizer que ali um dia teve uma cidade. É o nível de destruição que Jerusalém teve no ano 70 depois de Cristo. Né? Depois que o Império Romano caiu, né, a cidade passa por diversos governantes, os cruzados, depois da mão dos árabes, ou dos muçulmanos, melhor dizendo, sob a mão de Saladino, até que cai na mão do Império Otomano, os turcos, né, otomanos, e com o final da Primeira Guerra Mundial, os turcos otomanos perdem a guerra, né, são aliados dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, toda aquela região da Palestina passa a ser protetorado britânico. Então fica como protetorado britânico entre o fim da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, se faz um plano para que haja um Estado independente. Então a ONU ela se reúne, né, e aí tem um brasileiro de destaque, chama-se Oswaldo Aranha, muita gente nunca ouviu falar nele, ou quem conhece só pelo bife Oswaldo Aranha, que tem lá no Rio de Janeiro. Foi um político brasileiro, um diplomata brasileiro, que teve um papel relevante nessa partilha, né, que haveria então dois estados, né, um estado palestino e um estado judeu, em 1947. Esse é o plano da ONU. Né, e Jerusalém seria uma cidade autônoma, independente, que não pertenceria nem aos judeus e nem aos muçulmanos. Seria uma cidade autônoma. Né? Então,
Em novembro de 47, né, Nações Unidas divide a Palestina em 2 estados, um árabe e outro judeu, e Jerusalém permanece sob controle da ONU como território internacional. Eles declaram a independência no dia 14 de maio de 48, e no dia 15 de maio de 48, os estados árabes em volta invadem Israel, dizendo: vamos jogar os judeus no mar, né? Vamos empurrar os judeus no mar. Vocês podem observar que esse aqui é o mar Mediterrâneo, né? E está cercado por estados árabes, né? Então a ideia era empurrar essa turma para o mar. Era o que eles diziam na época: vamos empurrar os judeus para o mar. Essa guerra não teve vencedores oficialmente. Houve um armistício em 1948. Israel teve vantagem, porque eles ganharam a guerra, né? Mas foi considerado um armistício em 1949. Né? Resultado disso, 711 mil árabes, né, 80% da população árabe de Israel foi expulso de Israel. É o tema dos refugiados palestinos, que até hoje é um ponto complexo desse conflito. Aí, em 1967, 3 países, né, Egito, Síria e Jordânia, lançam ataque surpresa a Israel. De novo, vamos jogar o judeu no mar. Agora 3 países apenas. E os 3 foram derrotados em 6 dias, a famosa Guerra dos 6 Dias. E Israel continua ganhando território. A cada guerra, ele vai ampliando seu território. Você observa como é que era o território árabe antes da Guerra dos 6 Dias e o resultado depois da Guerra dos 6 Dias. Né? Eles vão ampliando o seu território e os árabes, os muçulmanos, vão perdendo território ao longo dessas guerras. Como se não bastasse, em 73 tem uma segunda guerra, agora só Egito e Síria, que lança um ataque surpresa no dia do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado, né? Vocês devem saber, é um dia que ninguém trabalha, é um feriado, é um dia santo, é o dia do perdão. E aí os árabes, sabendo disso, vão e invadem Israel novamente, né? A guerra dura 2 meses, Israel sofre grandes perdas, mas mais uma vez Israel só vitorioso. E Jerusalém, ela é considerada a capital de Israel, mas não é reconhecida por nenhuma nação, exceto agora os Estados Unidos, com o governo Trump, que reconhece e transfere a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Nenhuma outra nação reconhece Jerusalém como capital de Israel, porque a ONU havia resolvido que Jerusalém seria uma cidade internacional lá na partilha em 47. Mas com essas guerras todas, Israel chega até Jerusalém, né, e toma Jerusalém e considera ali, então, a sua capital, como pode ser visto no mapa ali. Né? Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Essas brigas, essas guerras todas, não é de hoje. Né? A cidade ela tem mais de 4 mil anos, na verdade, 4 mil anos antes de Cristo. Isso nos dá aí quase 6 mil anos de existência dessa cidade. Ela tem uma população hoje de cerca de 800 mil habitantes, aí está 747, mas não está atualizado. Hoje já são quase 800 mil habitantes, quase 1 milhão de pessoas moram em Jerusalém. Uma cidade que foi destruída 2 vezes, foi cercada 23 vezes, foi atacada 52 vezes, capturada e recapturada 44 vezes. Aí você pensa assim, o que tem lá, né, que as pessoas querem em Jerusalém? E você olha para Jerusalém e você não vê muita coisa. Não é um lugar que tenha muita água, não tem ouro, não tem petróleo, não tem diamante. No entanto, as pessoas estão brigando por Jerusalém há mais de 4 mil anos. Segundo a lenda, foi fundada pelos ancestrais de Abraão. Perdão. Os egípcios já chamavam aquele local há 3.500 a.C. como Ur-Salim, que seria Jerusalém. Cerca do ano 1000 a.C., o rei Davi conquista essa cidade do povo que ele vivia, chamado Jebusitas, e ele então converte como o reino de Israel, a capital do reino de Israel. Também tem uma referência na Bíblia muito antiga, uma passagem até um tanto enigmática, né, de que Abraão se encontra com Melquisedeque, uma figura que era ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote, na cidade de Salém. Então se imagina também que isso seria Jerusalém. Jeru vem de Hiero, né, sagrada, né, a Salém sagrada, a cidade de Melquisedeque, onde Melquisedeque e Abraão se encontram e se reconhecem, né, por adorar o Deus único. Abraão era o pai da nação judia, e Melquisedeque não o conhecia, eles eram de linhagens totalmente diferentes, mas eles adoravam o mesmo Deus. Como é que é essa história? A gente não sabe, é um tema para uma outra discussão. E hoje essa cidade é sagrada para as 3 maiores religiões ocidentais. Né? Ela é sagrada para o Islã, é sagrada para o judaísmo e é sagrada também para o cristianismo em todas as suas denominações. É uma cidade dividida, ela tem um muro, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? Mas ela é cercada,
Opa, ela é cercada por um muro, né? E esse muro tem portas, né? O portão dos Leões, o portão de Herodes, o portão de Damasco, o portão Novo, o portão de Jaffa, o portão de Zion, o portão do Cocô, né? O Dung Gate, o portão do esterco. E ela é dividida, além de ser murada, ela é dividida, né? Tem um quarteirão cristão, o bairro cristão, o bairro muçulmano, o bairro judeu e o bairro armênio. E essa região aqui é chamada Esplanada das Mesquitas, é onde ficava o Templo de Salomão, e hoje ficam as duas grandes mesquitas do Islã, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, ficam na Esplanada do Templo, né? Então aqui dá para ver melhor, né, o muro, né? Existe uma cidade pujante com VLT, com shopping, né, com prédios, e existe a cidade antiga, né, toda ela murada. E aqui é a Esplanada do Templo, aqui você consegue ver o Domo da Rocha. Se supõe que o Templo de Salomão ficava aqui, e aqui é a mesquita de Al-Aqsa, que é o local sagrado para o Islã, porque na mesquita de Al-Aqsa, Maomé teria subido aos céus, o profeta Maomé. Então, é uma cidade murada, você pode ver que tem prédio, é uma cidade muito pujante, e tem essa muralha. Ela sempre foi uma cidade murada, desde tempos bíblicos, mas esse muro, ele é um muro construído no século XVI. O Suleiman o Magnífico, um líder do Império Otomano, né? Então você vê aqui o muro, lá atrás a cúpula dourada do Domo da Rocha, que é onde se imagina ficava o Templo de Salomão, o muro e aqui o portão dourado. Eu quero falar um pouco sobre esse portão dourado para vocês. E aqui fora tem um cemitério, né, um judaico aqui, esse é o Vale de Josafá, o Vale de Kidron, e aqui também um cemitério. Diz que, no judaísmo, que o Messias, que ainda não veio para os judeus, virá, né, vai chegar na Cidade Santa e vai entrar por esse portão. Vai entrar por esse portão. E ao entrar, ele vai ressuscitar os mortos, né? Então as pessoas querem ser enterradas aqui, porque essas seriam as primeiras pessoas a ressuscitar quando o Messias chegar. Então é como se você tivesse uma arquibancada de primeira classe para o dia do juízo final. O Messias entra por esse portão e ressuscita os mortos. Bom, o que os muçulmanos fizeram? Tamparam a porta, né? Concretaram a porta, encheram de cimento essa porta, né? E como isso aqui fora é um cemitério, e um rabino não pode andar num cemitério pelas tradições judaicas, me corrija se algum judeu estiver assistindo puder me corrigir melhor, ele não poderia entrar por aqui. Então é uma maneira que os muçulmanos fizeram de garantir que ele não entre, né? Colocando um cemitério aqui fora e também, ao mesmo tempo, tampando a porta, né? Foi nessa porta que agora, recentemente, no Domingo de Ramos, Jesus entra montado num burrinho, né? No Domingo de Ramos, ele entra por aqui. Eu acho essa passagem bíblica sensacional, as pessoas esperando o Salvador chegar montado no cavalo branco, puxando espada, e ele entra montado num burrinho, assim, bem tranquilo, né? Como que se tivesse dizer, olha, não é bem isso. Mas isso está trancado, esse portão está trancado. Esse sou eu, como eu falei, na minha época de guri ainda, tinha cabelo, né? E aqui você consegue ver melhor, então, o Vale de Josafá, o cemitério e o portão dourado, lacrado, trancado, né? Que foi feito assim para que o Messias não possa entrar por ali. O muro, esse portão e tudo isso foi construído por Suleimão Magnífico no século XVI, então são muros mais recentes, lembrando que a cidade foi totalmente destruída pelos romanos, né? Então os muros da época de Cristo não estão mais lá, mas o muro está no mesmo lugar. E as portas, supõe-se, estão no mesmo lugar. Essa porta de Santo Estevão, onde Estevão foi apedrejado, né? Estevão é um nome que para mim tem relevância dentro dessas nossas escolas de mistério. E aqui ele teria sido apedrejado, seu primeiro mártir cristão. Então eu fui lá no portão de Estevão para ver onde isso aconteceu, né? Outro portão, a Porta dos Leões. Outro portão, a Porta de Damasco. Os portões que dão acesso à cidade antiga. Esse é o portão mais bonito, o portão de Damasco. Lembrando que são portões do século XVI. E ali atrás, então, o portão dourado, o Golden Gate. Esse aqui é um padre que eu conheci lá, colombiano, e que dessa minha conversa com ele nasceram muitas das reflexões que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, né? Aqui é o Vale de Kidron, esse aqui são oliveiras. Aqui eu estou no Monte das Oliveiras, né? Essas oliveiras foram todas cortadas por Tito na época dos 70 depois de Cristo, da revolta judaica, para fazer catapultas.
Então ele acabou com as oliveiras do Monte das Oliveiras para construir catapultas. Essas são oliveiras que foram construídas depois. Então, o coração da cidade, chamado Monte Moriá, onde ficava o templo de Salomão, ali teve 2 templos. O primeiro templo de Salomão, destruído pelos babilônios, Nabucodonosor, foi depois reconstruído, né, por Zorobabel, que acabou depois sendo destruído novamente pelos romanos. Então ficava ali, né, no Monte Moriá, onde hoje é o Domo da Rocha. Ali é sagrado, porque é o local onde Maomé subiu aos céus. Maomé sobe aos céus, ele sai lá de Meca, viaja a noite inteira no seu cavalo alado, e até a mesquita de Al-Aqsa, e lá ele sobe aos céus e ele vai conversar com os profetas que o antecederam, vai conversar com Abraão, vai conversar com Moisés, vai conversar com Jesus. Então ali é o local sagrado, porque foi o local onde isso teria acontecido. Também ali, né, é onde o Abraão sacrificou, ofereceu em sacrifício o seu filho Isaac, e também teria sido o local onde Adão foi criado, e o local onde o próprio planeta Terra teria sido criado. Jerusalém é o centro do mundo, do universo, para essas 3 religiões. Esse é o desenho, esse é o museu que tem lá em Jerusalém, tem uma maquete como era o templo, né? Então você tem a esplanada das mesquitas hoje aqui o Templo de Salomão, hoje aqui você tem o Domo da Rocha, e aqui a mesquita de Al-Aqsa, né? A Fortaleza Antônia, que foi também destruída, aqui era onde Jesus foi julgado, né? E os muros da cidade, que cercavam a cidade toda, né? Então era assim que se via na época. Esse era o Templo de Salomão, na época de Cristo, né? O Templo de Salomão, esse é o segundo templo. O Templo de Zorobabel, reformado por Herodes, né? Algumas pessoas dizem que é um terceiro templo, mas na verdade é o segundo templo, só que reformado por Herodes, que foi destruído pelos romanos. Esse teria sido o visual. Aqui é o Portão Dourado, o Golden Gate, por onde Jesus entrou no Domingo de Ramos, e também por aqui que ele vai voltar no dia do juízo final, que está trancado, né, que os muçulmanos passaram o cimento aqui para ninguém entrar. Então aqui a gente vê o mesmo muro, o Portão Dourado, e aqui o Domo da Rocha. Ali é onde ficava o Templo de Salomão, ficava nesse local. E ali dentro tem uma rocha, que é o topo do Monte Moriá, e tinha uma montanha aí, né? É o topo do Monte Moriá, onde o Abraão veio oferecer seu filho Isaac em sacrifício, onde Adão foi criado no pó da terra, e onde ficava o primeiro templo, o segundo templo, ficava tudo ali. Hoje é o Domo da Rocha, uma mesquita belíssima. E aqui você consegue ver a mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé, então, subiu aos céus com seu cavalo alado, né, nessa noite mística, onde ele se encontra com os outros profetas, né? O Domo da Rocha é belíssimo, essa cúpula é de ouro, ela era de cobre, mas foi toda feita de ouro, foi doada pelo rei Hussein da Jordânia. Belíssima, belíssima, os azulejos, é maravilhoso. E dentro tem essa rocha, né, que é o Domo da Rocha, daí o nome Domo da Rocha, tem uma rocha lá dentro. E essa rocha é o topo do Monte Moriá, onde o Abraão foi sacrificar o seu filho, onde daí Deus pegou a terra para fazer o barro, né, para fazer o Adão, e aí também era onde ficava o Templo de Salomão. Os 2 templos, né, o primeiro templo destruído por Nabucodonosor e o segundo templo destruído pelos romanos. Mas é uma maravilha, essa mesquita é linda, maravilhosa, maravilhosa. Chama também de Domo da Rocha ou Mesquita de Omar. É absolutamente impressionante a beleza dela. Esse aqui sou eu, esse aqui é um local para você se lavar antes da prece, né, fazer as suas abluções, lavar a mão, se purificar antes de entrar no Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha ele já existia na época dos cruzados, né? E aqui, quando os cruzados invadiram Jerusalém e mataram todo mundo, eles transformaram esse local num quartel-general dos Templários. Os Templários se reuniam aí. Aí, mais uma vez, eu tenho milhões de fotos do Domo da Rocha, porque ele é absolutamente maravilhoso. Embaixo do Domo da Rocha tem esse muro, né, que é o Muro das Lamentações. É o que sobrou da destruição do Templo de Salomão pelos romanos. Então é o mais próximo que os judeus conseguem chegar do que foi o Templo de Salomão. É esse muro, o chamado Muro das Lamentações. Então você pode ir lá e rezar. Então em cima está o local sagrado para os muçulmanos, e embaixo está o local sagrado para os judeus, né? Essa é a esplanada onde está o Muro das Lamentações. O pessoal vai lá rezar, botar pedidos no muro. Esses pedidos, eles não são destruídos, eles são depois enterrados lá no Monte das Oliveiras. Então o Cotel é o nome do muro, né? Deparar-se com o Cotel.
sua grandeza e sua mureza. Apenas um muro, dizem alguns, o muro. Quantos séculos de história abrigam aquelas pedras? Quantos segredos já escutaram? E quantas alegrias já compartilharam? Esse é o Muro das Lamentações. Eu tive a satisfação de rezar lá. Eu tenho que botar aqui, pá, né? Botar o chapéuzinho, que para você poder entrar lá é obrigatório. Você não precisa ser judeu, mas você tem que se cobrir para ir lá rezar. E o terceiro lugar mais sagrado, quer dizer, o mais sagrado para os cristãos, nós já vimos o local sagrado para os muçulmanos, vimos o local sagrado para os judeus e o local sagrado para os cristãos. É a Basílica do Santo Sepulcro. Isso é dentro da Basílica do Santo Sepulcro, isso é uma pedra chamada Pedra da Unção, que, segundo consta, quando Jesus morreu na cruz, ele foi trazido para cima dessa pedra, onde ele foi lavado antes de ser colocado no túmulo. Então, essa pedra teria o sangue de Cristo, né? Ele foi descido da cruz sangrando e ele foi lavado. Então, as pessoas levam paninho, levam seus rosários, né? Vocês vão ver aí o pessoal passando as coisas em cima da pedra para estar em contato com o sangue de Cristo, de Jesus. E essa edícula é o local onde fica o Santo Sepulcro. Ela foi reformada, ela estava já bem sujinha quando eu estive lá. Ela foi recentemente reformada. Você entra por aqui e é onde o corpo de Jesus foi colocado e onde ele ressuscitou. Então é o local mais sagrado da cristandade, o local onde Cristo ressuscita dos mortos, né? Isso para o cristianismo tem uma importância fundamental, né? Aqui, esse aqui sou eu, é o local onde teria ficado a cruz, né? Então tem um buraco onde você coloca a mão para você tocar onde a cruz teria ficado. Como é que a gente sabe que esses lugares são verdadeiros? A gente não sabe, né? Mas o Santo Sepulcro é bem provável que seja verdadeiro. Eu já havia gente rezando lá no século III, né? Quer dizer, 200 anos depois da morte de Cristo, esse já era um lugar sagrado. E ele foi construído, essa basílica, essa igreja enorme, em cima dessas montanhas. Aqui ficava o Gólgota, a montanha onde Cristo foi crucificado, por isso que tem aquele local que você bota a mão para pegar nesse buraco, né? A rocha do Gólgota. E aqui a edícula, né? Essa capela menor onde ficava o túmulo. Então ele morreu aqui, foi lavado e já colocaram ele aqui nesse túmulo, que era o túmulo que pertencia a José de Arimateia. Opa, fiz alguma bobagem. Vocês estão vendo ainda? Sim, okay. Agora sim. Ok, agora. Sim, ok. Perdão, fiz alguma bobagem aqui. Então, ela foi construída em cima. Então, é um pouco difícil para aquela pessoa que vai entender a geografia, né? Como é que aqui tinha um morro, tinha um Gólgota, como é que era? Então, é isso. A igreja foi construída por cima, né? Era tradição, na época, construir igrejas em cima dos lugares sagrados. Na minha opinião, isso descaracteriza o lugar sagrado, mas, por outro lado, protege também, né? Aí, marcas dos templários, que iam para lá, dos cruzados, que iam para lá, eles, ao chegarem lá, colocavam uma cruz dizendo, estive aqui, né? Então, você imagina quantas pessoas, ao longo do tempo, passaram por lá. E esse é um lugarzinho que ninguém vai. Eu gostei muito, chama-se Dominus Flevit, é o lugar onde o Senhor chorou. Eu acho interessante porque o Senhor chorou, né? Deus chorando, né? É um local, uma passagem bíblica, onde Jesus senta no morro, olha para o templo e ele tem uma visão do templo sendo destruído. E ele chora com a destruição do templo. Então esse é o local onde isso teria acontecido. Fizeram a capelinha, né, de frente para o templo, onde se supõe isso aconteceu. Então isso traz Jesus para uma realidade mais humana, né? Ele chora, ele é Deus, ele é homem, ele chora. Né? E ele, ao mesmo tempo que é homem, ele vê o futuro, né? Ele vê o templo sendo destruído, e ao mesmo tempo que ele tem esse poder, ele chora, ele é humano. Então, me encantou muito o fato de ir lá meditar sobre esse aspecto, né? Isso nos arredores de Jerusalém, tem muito esses lugares, são pedras onde você faz a ablução. Você entra por essa pedra, lá embaixo tem um poço, você se lava e sai pelo outro lado, já purificado, pronto para ir ao templo, fazer a sua oferenda, fazer a sua prece, né? Essas são as ruínas da casa de Caifás, tinham sido descobertas há pouco tempo, quando eu estive lá. Estava escavando ainda, e Jesus passa a noite aí quando ele é preso, né? Ele é preso no Monte das Oliveiras, trazido para cá, onde era a casa de Caifás. Acharam até coisa com o nome de Caifás aí, tudo. E ele teria ficado a noite aí preso nesse calabouço. Tem ali um local para você meditar, com as escrituras contando, né, da angústia de Cristo nessa última noite, antes de ser crucificado aí na casa do sumo sacerdote fariseu Caifás. Né? Esse é o teto, né, do local. Ele teria sido colocado aí nesse buraco. Né?
E são cisternas, e Jerusalém tem várias cisternas, isso é tudo oculto, né? Fica embaixo. Se não tiver lá um padre colombiano para te ajudar, você não encontra. Tem que andar por uns buracos. É a Jerusalém histórica, onde realmente tudo aconteceu. Fica no subsolo. Aí encontraram essas lâmpadas, tem a parábola das lâmpadas, essas são lâmpadas da época de Cristo, que estão em exposição lá. Aí a descidinha, né, para essa Jerusalém mais oculta, aí, muito interessante. Aqui é o local onde Jesus ficou preso, antes do julgamento de Jesus ou Barrabás. Aqui é o local onde ele coloca as pernas, né? E vocês podem ver no desenho ali, amarra o pé, e ele fica preso pelas pernas. Ele teria esperado o julgamento aqui, enquanto a turma lá fora gritava por Barrabás. Aqui é o tanque de Betesda, onde Jesus curou um paralítico. É uma grande cisterna, ainda hoje as pessoas vão tomar banho lá, na esperança de cura. Aqui o piso, o Gábata, está na Bíblia, né, que Jesus encontrou com Pilatos no local onde o piso era riscado, né, chamado Gábata. E você vai hoje a uma igrejinha e tem esse piso riscado. Então você imagina, poxa, esse piso está aqui há quanto tempo? Né? Será que foi nesse piso que Jesus pisou? E onde pisou Pôncio Pilatos? A história aconteceu aqui. Então Jerusalém tem essas surpresas interessantes para a gente. Aqui o pináculo do templo. O pináculo do templo é um lugar onde o diabo falou para Jesus: se você for Deus mesmo, pula aí, pula que manda os teus anjos te salvarem, né? É a tentação do deserto, que está em Lucas, capítulo 4. O pináculo do templo é aqui. Então o diabo queria que Jesus viesse para cá, para esse ponto, e daqui ele se atirasse. Isso faz parte da esplanada do templo, então é da época, né? É da época. Não é o muro, né? O muro está mais embaixo. E essa é uma oliveira que escapou, né, do cerco. É uma oliveira que está no Monte das Oliveiras, num local chamado Getsemane, onde Jesus também chorou sangue, né? Ele foi se esconder lá. Ele foi rezar, e ali ele recebe o beijo de Judas, e os romanos o prendem, né, nesse jardim de Getsemane. E lá as oliveiras são da época de Jesus, elas já foram datadas. As oliveiras, eu posso falar isso com muita propriedade como botânico que sou, essas oliveiras têm mais de 2.000 anos. Então, quando Jesus estava no Getsemane, essa oliveira também já estava lá. Ela devia ser um pouquinho menor, mas ela já estava lá. E aqui tem essa igrejinha com esse ápice, né, aqui é onde Jesus, então, ascende aos céus. Né? Depois da ressurreição, ele passa um tempo ainda caminhando com seus discípulos, tem o caminho de Emaús, que a gente pode ir, né? Aqui o Dominus Flevit, essa igrejinha que eu gosto muito, e depois então ele sobe aos céus aqui e termina a sua passagem pela terra. Então, algumas reflexões, né, da própria Bíblia, né? Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, Jerusalém, ela é a cidade profana, é a cidade da luta, da guerra, mas ela é também a cidade santa, porque ela é reflexo do nosso coração. Ela tem o nosso coração, ele também é murado, ele também tem muros, ele é fechado. O nosso coração também é dividido, né, em quarteirões. E a cidade santa, ela é o reflexo do nosso coração, é o reflexo da nossa personalidade. Por isso que Jerusalém é santo, exatamente por ser profana, por ser dividida, por ser conflitante, por ser murada, é que ela é santa. Porque ela reflete nós mesmos, reflete as nossas divisões, os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as nossas lutas, as nossas brigas, os nossos muros, e principalmente os nossos portões que dão acesso à cidade santa. No coração da cidade santa, um muro, ou uma mesquita, ou uma basílica, o nosso sagrado lá dentro. Mas para isso a gente tem que passar pelos muros, né? Então eu tive ao ler o provérbio, eu pensei, a cidade que não tem muro é o nosso espírito. Mas nós ainda temos muros. Nosso coração é murado, nosso coração é dividido. E aí que está, a cidade santa, ela é santa por isso, justamente por isso, por essa razão. Né? Então esse lugar é uma muralha de cultura, é estudar... Ai, caramba, perdão. Esse lugar é uma muralha de cultura. É estudar a história na escola e não ter que se perguntar o que isso tem a ver comigo. A história está lá, em cada pedra, em cada degrau, em cada esquina. Deus deu a todos os homens o mundo todo para amar. Mas como nossos corações são pequenos, ordenou a cada um que provasse um bocado, mais amado do que todos.
para os judeus, tendo vagado por todo o mundo, tendo falado virtualmente todas as línguas da humanidade, esse bocado, esse pedaço de terra que eu vou ser amado acima de todos, esse lugar que nem parece possível, é Israel, é Jerusalém. Entrar na cidade velha de Jerusalém, sentir os seus aromas, ouvir as vozes de tantas línguas, ver as suas cores, sentar-se num degrau desconhecido da cidade velha, onde é possível ver as muralhas, voltar para lá ano após ano e ver o mesmo degrau, a mesma muralha, e perceber a mudança dentro da gente. Israel, então, é isso, é Terra Santa. Jerusalém é Terra Santa. Para mim, o fato de ser murada, de ser dividida em bairros, de ser centro de conflitos, é o reflexo de nós mesmos. É o nosso santuário interior, é o reflexo externo do nosso santuário interior. E por isso Jerusalém é Terra Santa. É santa para mim, porque ela é o reflexo de mim mesmo. Eu vejo na cidade o meu coração. É por isso que eu gosto tanto de lá. E se eu sobreviver a essa Covid, eu vou voltar lá. Era isso, meus irmãos, fratres, sorores, amigos, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Agora, grata, frater Paulo. E estamos abertos a conversar sobre o assunto e tirar alguma dúvida ou ouvir reflexões. Enfim, eu estou aqui. Ok. Vamos dar uma organizada. Quem quiser fazer algum comentário, né, seja bem objetivo, por favor, e nós vamos passar para o frater Paulo Câmara. Eu estou vendo aqui, Fernando Alex, por favor. O frater Paulo Câmara e paz profunda, todos que estão aqui presentes, nós vamos ver como o homem profanou o que era espiritual e transformou no que é hoje, a profanação. Ou seja, se a gente for ver, o Jerusalém era o Megido lá de Tutemós III, onde aconteceu a Magerdon, a Primeira Guerra Mundial aconteceu ali, onde hoje é Jerusalém. Aconteceu com Tutemós III com a descoberta das rodas. E aí eu vou para a coisa mais sagrada dessa história, que está na própria Bíblia, e o senhor e a sua pessoa como um biólogo, é bem claro. No capítulo 1, versículo 27, está uma coisa interessante. O homem foi criado macho e fêmea, vai lá, e se alimentava da árvore do conhecimento. Ali foi criada, biologicamente, o X e o Y. Eles se alimentavam de si mesmos, né? Que eram, se a gente for olhar, o espermatozoide e o óvulo são 2 vírus. Então, nós somos formados de 2 vírus que, juntando-se, formam as 4 letras, que é considerada sagrada, Iod, Re, Vav, Ré, biologicamente a C, GT, e aí vai. Então, isso é o sagrado. Esse portão que está fechado para a maioria das pessoas é o cerebelo. Ele é ouro, é o único animal, além do peixe que possui, somos nós. Porque sem ele, nós não caminharíamos em pé. Ele é o ouro que nós temos. São essas coisas sagradas que foram profanadas por 3 religiões. Eu sou descendente de judeu, por isso que eu me coloco nessa situação de falar isso. Muito foi profanada o conhecimento da tradição primordial. Em simplesmente as pessoas ficarem adorando pedaços de pedras. E não o templo, que é realmente o templo de Salomão, que é um ser humano, que é sagrado. E nós não respeitamos esse templo como a vida do próprio Criador. Né? Essa é uma das coisas que a gente tem que colocar. Não vejo Israel como uma coisa assim tão sagrada, porque lá foi profanado toda essa história da tradição primordial. Muito obrigado, mas foi muito bom a sua explanação. Mesmo. Obrigado, meu irmão. Eu concordo que a cidade tem aspectos muito profanos, de fato. Né? Hoje você vê as pessoas...
preocupadas mais. Eu vejo muito pessoal falando do terceiro templo, que vai ser construído. Aí querem tirar a mesquita do Domo da Rocha e colocar o templo no lugar, né? Aí o árabe fica chateado e quer explodir o judeu, e o judeu quer fazer uma escavação por baixo para ver se aquela coisa cai. E aí, se aquela mesquita cair, eles podem construir um templo. O terceiro templo, toda essa história do templo, é interior nosso. É o nosso templo interior. Então eu vejo Jerusalém com todos esses olhos da guerra, do conflito e tudo mais, mas tento abstrair, né? O que significa esse templo, o que significa esse muro, o que significa esses quarteirões, que tipo de mensagem isso está nos transmitindo. Se a gente ficar realmente no profano, no muro, se foi aqui que aconteceu, se estão me mentindo, se estão me vendendo um souvenir falso, que tem muito lá, né? Óleozinho de Israel, não sei o quê. A gente se prender nessas coisas, a gente perde um contexto maior, né? Que é por que essa cidade é santa? Por que as pessoas estão há 6.000 anos brigando por esse lugar? Isso é muito interessante, muito bacana. Obrigado, meu irmão, obrigado pela sua contribuição. Eu também tenho sangue judeu, descobri fazendo DNA recentemente. Eu tenho lá um 5% de DNA sefardita. Então também meus ancestrais estavam lá e foram expulsos na diáspora em algum momento. Embora eu não tenha nenhum vínculo judaico na família, mas o meu DNA mostra que tinha gente minha lá, né? quando aconteceu. Obrigado. Tem mais uma pergunta? Frade Fernando, você levantou a mão novamente? Ou você esqueceu? Ok, então pode falar, por favor. O Frater e todos os fratres que estão aqui e os que não são da nossa ordem, mas que são filhos do mesmo ser, né? Agora, nós vamos ver uma coisa interessante, dessa história que eu contei lá do capítulo 21, 27, né? Do versículo 27 do Gênesis, que nós não nos desapercebemos disso. Ali está a questão sagrada, mais sagrada do que sagrada, porque nós vamos ver que Lilith, ele gera a serpente, né? Ela gera a Eva, que é a mulher hoje que traz a semente, né? Que alguns conhecem como a romã, que ali está as sementes que ela passa para as suas filhas. Então, isso é uma questão biológica. A biologia hoje nos traz essa tradição primordial, esquecida pelos místicos. O verdadeiro místico é aquele que busca no ser humano o Deus que ele é, o ser perfeito. Embriologicamente, se a gente for ver, nós passamos por todas as fases do animal, de todos os animais. Dos vírus formamos uma bactéria e assim sucessivamente. Nós somos uma simbiose de bactérias e vírus, né? E nós estamos vendo que nós estamos perdendo essa coisa sagrada, que está bem clara para todos nós. E nós continuamos adorando, como fizemos através de Moisés, criando bezerros de ouro. Isso que é a coisa que tem que se acabar. A gente tem que ver a vida, aquilo que está lá no nosso tempo. A luz, a vida e o amor. Que está lá no capítulo 21. Gênesis 1, capítulo 27. É isso que nós temos que preservar no ser humano. É ali que nós temos que passar pelo cerebelo e entrar na Arca da Aliança. Ou como os gregos chamavam, a arca que você tem que abrir, lá está tudo que nós precisamos, do bom e do ruim que nós já fizemos por esse mundo. Elisandra Martins. Elisandra Martins. Tem uma pergunta aqui no chat, enquanto a Elisandra não chega, eu posso tentar responder? Pode, por favor, Frater Paulo. O que os israelitas acham das decisões políticas do governo de Israel? Existe uma filosofia de paz ou de guerra na cultura judaica? Isso é uma das coisas interessantes que eu observei lá. Quando eu tentei fazer uma compra no mercado em Jerusalém, você vai comprar lá uma bolsa, vai comprar um incenso, o cara bota assim, 1.000 shekels. Aí você fala assim, não, mas 1.000 shekels não dá, eu não quero. Não, então peraí,
Você dá quanto? Eu dou 10. Não, aí você quer que matar minha família de fome? Pelo menos 500. Aí senta aqui, serve um chá. Aí serve um chá e você tem que barganhar. Se você der os 1.000 para ele, ele fica ofendido. Então é da cultura local o barganhar. E é por isso que é tão difícil aquele pessoal chegar num acordo. Porque é da cultura dele, a cultura do deserto, a cultura do beduíno, o negociar. Então, eu quero um pedaço de terra. Não, mas eu te dou esse. Não, mas eu te dou aquele. Não, mas eu te dou esse. E isso fica... Se você não tiver paciência, você não compra nada no mercado de Jerusalém, porque você vai sentir o saco. Não, meu amigo, eu dou 500, você quer? Não, então tchau. Não, fica aqui, você dá conta. E você fica nessa discussão o tempo todo. E essa discussão está lá desde 1947. E se a gente for até antes, né? Então, eu acho que existe uma filosofia, não digo de guerra ou de paz, existe uma cultura de comércio, de troca, de vantagens, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Afinal, os dois são povos semitas, são descendentes de Abraão, são descendentes de Sem, né? São povos semitas. Então, eles têm muitas características em comum, muito mais em comum do que de diferença, na minha opinião. São separados pela fé, né? A fé islâmica e a fé judaica, mas a cultura é muito próxima. Então, eu acho que uma das coisas que dificulta as negociações lá não é nem questão de ser uma cultura de paz ou de guerra, mas é uma cultura de comércio, de negociação de vantagens, que todo mundo quer ter alguma vantagem, e isso atrapalha demais qualquer tipo de relacionamento lá em Israel. É a impressão que eu tive quando estive lá, né? Espero ter respondido a Vanessa. Frater Paulo, tem a Fernanda Ferreira Gouveia, que está querendo fazer uma pergunta sobre o que você está falando. Pode abrir o microfone, Fernanda, e fazer a sua pergunta, por favor. O aplicativo está atrasado. Muito obrigada pela palestra. Está me ouvindo? Estou ouvindo plenamente. Eu que agradeço você ficar aqui até agora me ouvindo. Então, uma vez eu escutei, eu pensava assim, por que será... pensando lá em outra fase, assim, lá, às vezes, por exemplo, né, porque a questão de ser contra os judeus e tal na época. E aí eu ouvi uma teoria, não me lembro bem se foi um professor de história, que falou assim, de os judeus, e você falando agora do mercado, de que eles gostam de negociar e tal, lá em Israel, e aí falava assim, se tivesse um sapateiro alemão aqui na rua e abria de um judeu do outro lado da rua, quebrava o alemão. Ele usou um pouco essa metáfora assim. Você acredita que pode haver um pouco uma briga, um pouco nesse sentido, meio mercantilista, não sei, nesse sentido de verem o judeu como uma ameaça econômica, de fechar algum comércio de alguém que não é ali judeu, que seja, enfim, você acredita que pode ser por causa disso que invadem tanto essa região? Porque eu questionei mais cedo, poxa, ela não tem petróleo, como o senhor disse, não tem diamantes, se o senhor acredita que há algo nesse sentido também, além da questão cultural, porque é muito forte, né? A gente sabe que os muçulmanos, essa questão de religião ali é muito intenso, mas se o senhor acredita que existe um pouco essa questão mercantilista também. Nós somos irmãos, Fernando, me chame de senhor. Eu sei que eu estou velho aqui, meio acabado, mas nós somos irmãos, não precisa me chamar de senhor. Eu acho que existe... Veja bem, se a gente voltar lá em José no Egito, né? José no Egito teve aquela seca, né? Aí os irmãos foram para o Egito, acabaram sendo escravizados, aí Moisés soltou a turma, quando a turma voltou, quando eles saíram de Canaã para o Egito, Canaã foi ocupada, né? Os palestinos tomaram conta daquilo ali, né? Depois Moisés volta com a turma e fala, não, a gente morava aqui antes. Não, mas agora quem mora aqui é a gente. Começou o problema. O problema começa lá na seca que teve, que obrigou Jacó a mandar os filhos comprarem comida lá em Israel, lá no Egito, né? A história de José no Egito, que para mim é a história mais bonita da Bíblia, até porque não tem interferência de Deus. Deus não abre o mar, Deus não dá raio na cabeça de ninguém, não para o sol, não faz nada. É simplesmente os seres humanos, os irmãos se entendendo, né? José, vendido pelos seus irmãos como escravo, vai parar no Egito, vira vizir do faraó, e aí os irmãos vão comprar trigo, lá vão comprar grãos, aquela seca. Aí ficam por lá, acabam sendo escravizados, todo mundo conhece essa história, né? Tem filmes sobre isso.
E aí, quando o Moisés volta para Canaã, Canaã já não era mais livre. Já tinha gente lá, os filisteus, os jebuseus, os moabitas, estava todo mundo lá. E aí começou a briga. Eles tomaram Canaã à força, né? Josué vai lá em Jericó, derruba as muralhas, é briga, é guerra. Se você olhar lá, o livro do Êxodo é muito sangue, né? E isso está acontecendo até hoje. Isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, não, você foi embora, agora quem está aqui sou eu, não, mas isso aqui é minha cidade, isso aqui é minha. Acho que é mais por isso do que corporativismo, né? Nós também, como maçom, somos acusados de corporativismo. Não, maçom só compra de maçom. Depois que virei maçom, descobri que não era nada disso, que eu posso comprar em qualquer lojinha, não preciso comprar na lojinha do maçom. A gente também tem essa visão do judeu, que o judeu é corporativista. Não acredito que seja. Claro que em situação de perseguição, que eles passaram muito, os judeus, você vai querer ajudar o seu irmão. Se eu puder comprar na padaria do meu irmão que tá em necessidade, vou comprar dele. Mas acho que não, em Israel hoje não tem isso, não. Acho que os problemas são históricos, são culturais, de uma interpretação muito literal da fé deles, né? Muito literal do terceiro templo que tem que ser construído, da vinda do Messias, como se viesse uma pessoa de carne e osso, né? Eu penso em imaginar que eu vou ver esse Messias nos meus dias finais, e eu vou vê-lo num outro corpo, de outra forma, não preciso estar ali, ser enterrado ali para que eu seja o primeiro a ressuscitar, né? Como se fizesse alguma diferença, eu ressuscitei antes de você. Então essa interpretação mais literal, eu ressuscitei antes de você, eu estou mais perto do Messias do que você, o Messias é de carne e osso, o templo vai ser construído, atrapalha um pouco. Se as pessoas entendessem que tudo isso são interpretações místicas, né, esotéricas, interiores, psicológicas até, acho que ficaria mais fácil. Eu não preciso derrubar a mesquita do outro para construir o templo no mesmo lugar, né? Porque essas coisas são espirituais, não são literais. Não importa eu ter um templo de tijolo, né? É o que eu não vejo, né, Fernanda? Não sei se respondi a sua pergunta. Me esclareceu muito. Uma outra... me esclareceu muito essa forma de ver. Sim, muito obrigada. Obrigado a você, querido. Até Paulo, tem uma pergunta aqui no chat, depois eu vou chamar as pessoas que estão com a mão levantada. É o frater Carlos Romeu Barreto Brandão perguntando se no Monte das Oliveiras existe uma pedra de mármore onde está gravado o Pai Nosso em aramaico. Existe no Monte das Oliveiras várias pedras de mármore com o Pai Nosso em todas as línguas do mundo, né? Existe um local lá onde teria sido o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Hoje é uma espécie de uma igreja, né? E nas paredes dessa igreja tem um jardim muito bonito com várias estelas onde tem o Pai Nosso escrito em todas as línguas. Tem em português, tem em aramaico, todas as línguas faladas no mundo hoje. E, aliás, é muito bonito, porque você entende por que Pai Nosso, né? Imagina assim, Pai Nosso que estás nos céus, né? Imagina assim, não é que está no céu, ali, assim, sentado numa nuvem, né? Essa interpretação literal. Está nos céus, está no éter, está em todo lugar, né? Pai Nosso, meu Pai, o seu é nosso Pai, que estás nos céus, quer dizer, está em todo lugar, está no infinito, né? Então, quando você sobe o Monte das Oliveiras e você vê aquela, se o dia estiver bonito, você vê até o mar, você assim, nossa, você está no céu, você está em todo lugar, é uma coisa inspirada, sabe? Eu acho que ajuda a ir lá, entender o contexto que aquilo pode ter acontecido, ou pelo menos fazer a sua própria interpretação do que aconteceu. Mas sim, existe sim, em aramaico, em português, em inglês, em russo, em grego, em todas as línguas. Frater Paulo, a senhora Marlene está com a mão levantada e depois o frater Fernando Alex. Marlene, querida. Senhora Marlene, pode abrir o seu microfone. Frater Paulo, Paulinho, gosto Diga. de chamá-lo de Paulinho. À vontade, Marlene, saudade de você. Pois é, sabe o que é? Você contando a história de Jerusalém, você tocou no nome aí que me chamou muita atenção, que foi Suleimã. O Magnífico. Suleimã Shah. Por acaso, eu estou assistindo uma saga, a saga de um grande guerreiro otomano, que fala de Ertugrul. É a saga de Suleimã Shah. São os filhos que ficam combatendo os cruzados, conquistando terras. E é uma história muito interessante, porque eu via
os muçulmanos só como terroristas, né? Como malvados. E nessa história eu estou vendo o outro lado dos muçulmanos, um povo de muita fé, até coisas assim muito assim parecidas com os nossos ensinamentos, um povo onde o sagrado e o profano se diferenciam, mas é uma coisa muito bonita, sabe? Onde, sob outro ponto de vista, alguém poderia condenar, e eu não estou condenando, eu estou achando muito linda a saga. É claro que tem o outro lado da guerra contra os cruzados contra os otomanos, pela conquista de tribos de terra, aquela coisa sem fim, né? Mas tem um ensinamento do sagrado, o sagrado quando ele vai ficar com a esposa e faz a oração a Alá, aonde fala que veio um ensinamento nosso, que fala que o homem veio de Deus e volta para Deus. Isso me chamou a atenção. Marlene, se você me permite... Pode falar. O islamismo é uma religião belíssima, belíssima. Eles têm um conceito de misticismo, tem o sufi, né, que é a parte mística do Islã, que você vai encontrar muita coisa de rosacrucianismo lá. O sufismo é belíssimo. A mesquita do Domo da Rocha, tem aquelas escritas, eles são passagens do Alcorão, chamando a atenção para isso, de que Deus não está na pedra, que você não deve adorar ídolos, que Deus é uma substância etérea, que eles acham absurdo, por exemplo, que dizer que Deus teve um filho com Maria, porque para eles Deus precisaria ter um filho, né? Deus não tem conjunção carnal, para eles Deus é uma coisa muito abstrata, um conceito muito interessante de Deus que eles têm. Então é muito melhor. Eu tenho tanto medo de um islamista terrorista, quanto também tenho de cristão terrorista e judeu terrorista. Quem matou Isaac Rabin na negociação de paz foi um judeu, irmão dele, né, que enfiou-lhe a faca. Então eu tenho tanto medo eu conheço muito cristão terrorista também. Morei nos Estados Unidos, em regiões da roça, da gringa lá onde eu morei, tinha Ku Klux Klan e tudo, dizendo que aquilo lá era por conta de Jesus, que tinha que matar os negros, que o branco era supremacista, e era um cristão, né? Então eu tenho medo do cristão radical, eu tenho medo do judeu radical, eu tenho medo do islamista radical. Eu morei na Malásia durante meu doutorado, fiz amigos muçulmanos, pessoas muito bacanas, muito bacanas. Isso que eu queria... O radicalismo é que é o problema, né? A religião islâmica, se pegar o Alcorão e for ler, é belíssimo, belíssimo. É isso que eu queria chegar à conclusão, que todas as religiões têm a sua beleza, a sua essência, a sua máxima do sagrado, não é? Que coisa mais linda! Não tenho nenhuma dúvida disso, que coisa mais linda que é o muçulmano, que coisa mais linda para as guerras, e que os templários não foram tão santos assim, como a gente fica reivindicando. Eles massacraram os muçulmanos pela terra, também para defender a econômico, né? Assim. Dinheiro, ouro. E eu que fui... porque eu era muito obcecada pelos templários, sabe? Eu queria ser maçom de qualquer jeito, aquela coisa. E hoje eu estou vendo que não é tanto assim ao céu. Eu estou vendo que tudo tem duas medidas. Sem dúvida. É muito lindo. Foi muito... Olha, parabéns pela sua palestra. Adorei. Muito obrigada. Vindo de você significa muito. Obrigado. Olha, eu tive a bênção de assistir a sua palestra e de não falhar em nenhum momento. Graças a Deus. Mais profunda para você. Tanto a internet. Parabéns para você e para todos os pratos e sorores. Muito obrigada. Obrigado a você, querida. É muito importante saber dos meus irmãos aqui, com certeza. Tá. Um grande abraço para você. Paz profunda. Paz profunda. Frater Paulo, o Frater Fernando, Alex, vamos só estipular um horário para a gente terminar, né? Mais uns 10 minutos. Tudo bem. Pode 10 ser? minutos, tá bom, porque daqui a pouco tem que botar as crianças para dormir também, mas 10 minutos está tranquilo. Ok. Frater Fernando, né? Por favor.
Paulo, nós sabemos, você também é meu irmão, nós sabemos uma coisa interessante. No Deuteronômio está escrito uma coisa interessante. O Messias tem que nascer no homem, não é em um homem, é no homem. Ele tem que nascer no homem, não é em um único homem. Todos Excelente. têm que nascer o Messias nele. É isso que é uma coisa importante. Agora, a linha safaradita que coloca que vai nascer em um homem que vai entrar pela parte de ouro, que é o cerebelo. Mas que a gente não vê. E você sabe, por exemplo, que assistiu aquele filme, não sei se alguém assistiu, você assistiu Jerusalém, que é o encontro do Templário com o Saladino. Aí Saladino pergunta, o que é que serve? Veja o símbolo que ele coloca ali na mão, é os dois. Para que quem conhece símbolos místicos, a conversa é muito interessante. O que é Jerusalém para vocês? Tudo. Quando ele vira as costas, ele diz nada. Então, para quem conhece cabalisticamente a palavra, ele está dizendo tudo que poderia falar para um cabalista ali naquela história. Né? E ele cumpre a palavra dele de levar todo mundo até ir embora, né? Quando Saladino invade Jerusalém. Interessante, meu irmão, fazendo conexão com o que você falou, que eu concordo plenamente com o que a Marlene falou. Se a gente for pensar que os islamistas que são malvados, quando os cristãos chegaram em Jerusalém, eles mataram todo mundo. E quando Saladino retomou Jerusalém, ele não matou ninguém. Quer dizer, matou as pessoas da guerra, mas depois que acabou a guerra, ele abriu o portão e deu salvo-conduto para todo mundo voltar para a Europa. Os cristãos não fizeram isso, os cristãos mataram todo mundo, a guerra terminou, eles invadiram a cidade e passaram todo mundo na faca, todo mundo, os cristãos. Então, é muito relativo, né, dizer que o islamismo é uma religião radical. Não, certamente não. É mais naqueles tempos, né? Essa passagem que você falou do Saladino, eu me lembro muito bem. É a passagem mais bonita do filme. E depois ele ainda fala assim, nada. Depois ele fala assim, tudo. Muito bom, muito bom. Vale a pena assistir esse filme. É baseado em fatos reais, fato histórico, né? Que foi a retomada de Jerusalém por Saladino, que era um lorde, né? Saladino mandava gelo pro pessoal que estava combatendo contra ele, no sol. Ele mandava entregar gelo para as pessoas para se refrescar. Ele mandou entregar gelo para Ricardo Coração de Leão, que foi lá para matar ele. Né? Então, Saladino é uma pessoa muito interessante, vale a pena ser estudado. Ele está enterrado em Damasco, infelizmente, agora na guerra em Damasco, o túmulo dele foi explodido lá na guerra, mas tinha lá uma mesquita de Saladino, uma pessoa muito interessante. Frater Paulo, tem o Frater Antônio Bedran. Bedran, querido, saudade de você. Frater Paulo, como vai? Saudade toda minha. Agora falando contigo. Tudo bem, graças a Deus. Falar em Saladino, eu me lembro do meu pai brincando, falava um pouco de árabe, dizia que foi um vegetariano que mudou de Salahadin para Saladino. Mas, brincadeiras à parte, o traço mais bonito da história que eu li no livro do Piers Paul Read sobre os Templários é quando ele descreve, o historiador, o trecho em que Saladino está com Ricardo Coração de Leão preso e surpreende o rei da Inglaterra com o conhecimento dele, Saladino, da Bíblia. E que, depois de liberar todos os derrotados das hordas, que nem todos eram templários, que fizeram aquele estrago todo lá, aquela impiedade toda, pagando do tesouro pessoal dele, Saladino, para eles serem resgatados, né, que é um fato que está registrado na contabilidade em árabe do período dele. Quem podia pagar, os nobres ficaram esperando lá presos que viessem o resgate pela lei muçulmana da época, que entraram na minha terra, vieram combater, vieram derrubar, estragar e matar, então, derrotados, vocês paguem um resgate para voltar para a sua terra. Aqueles que não tinham condições, ele liberou, mas como era lei o pagamento, ele, Saladino, tirou do tesouro pessoal. Quando Ricardo Coração de Leão chegou na Inglaterra, o clero queria que ele não contasse jamais esse evento, segundo o Piers Paul Read no livro. E ele fez absoluta questão de registrar essa generosidade que tem outro registro, como você falou. Era um homem incomum. Saladino era um homem incomum. Era um iniciado, verdadeiro iniciado. Obrigado pela oportunidade. Foi essa lembrança. Você, Bedran. Aqui tem um comentário interessante dizendo que os templários se confraternizavam com os iniciados do Islã. Sim, é verdade. Tem essa história, né, que os cruzados se confraternizaram com os iniciados do Islã, os sufis, ou os rachachins também.
que tinham conhecimento esotérico, e houve uma troca de conhecimento entre eles, né? E isso, depois os cruzados trazem isso para a Europa, e isso resultaria, inclusive, nas grandes navegações, na descoberta do Novo Mundo, em novos tipos de vela, de caravela, de naus, que são conhecimentos que têm sido importados do Islã através dos templários. Então, os templários abriram uma rota de comunicação entre a cultura islã e a cultura cristã, entre eles, né? Isso está registrado também. Muito interessante o comentário aqui. Não estou vendo mais ninguém, Frater Paulo. Bom, eu quero aproveitar para agradecer, então, né? Vocês ficaram até agora comigo aqui ouvindo sobre Jerusalém. Fiquei tão feliz de ver que a nossa ordem está vibrante, né? Apesar da pandemia, a gente teve aqui, em certo momento, mais de 70 pessoas. Isso mostra 85. 85? 85 pessoas. Olha só. Então, você vê em pandemia, vê em Inquisição, vê o que for, nossa ordem não sucumbe, né? Muito bom. A gente sempre acha uma forma de se encontrar no passado escondido, no fundo das pirâmides, das catedrais góticas, palavra de passe, a Inquisição querendo pegar a gente, agora a gente inventou uma maneira de se safar, agora com a pandemia, com a tecnologia, com o Google Meets, a gente continua se encontrando, esse mapa da nossa ordem vai longe ainda. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua palestra, pelo você ter topado esse desafio, foi o primeiro, né? Nós estamos num novo ciclo de palestras agora, vamos começar, e a sua foi a primeira, espero que seja a primeira de várias outras, e queremos você de novo falando sobre outro assunto, pode deixar, uma alegria, outro tema. Obrigado, espero ter conseguido transmitir, porque foi uma experiência muito pessoal minha, né? Do que eu vivi lá em Jerusalém. Espero ter conseguido transmitir um pouco das minhas impressões para vocês. E quem sabe, quando passar a pandemia, a gente vai lá, ao vivo. Eu queria só pedir para o Frater Cleomar, por favor, faz o fechamento para a gente, nosso monitor regional. Eu coloquei no chat aí os nossos agradecimentos a todos e parabéns ao Paulo pela palestra, foi muito agradável, foram 1h30 praticamente, que passaram tão rápido, tão agradável que foi, né? E esperamos que um dia todos possamos ir em caravana visitar Jerusalém, que ainda não teve o privilégio de fazê-lo, como eu. Espero podermos estar lá algum dia, todos juntos. Gratidão a todos, parabéns. Eu agradeço também de coração o convite, estou à disposição de todos. A vida às vezes nos afasta aí nas atividades, mas eu continuo membro ativo, frequentando aqui o Sancto, né, já que não estamos indo na loja, mas estão à disposição da loja que vocês precisarem. E todo mundo tem meu e-mail, quiser trocar uma ideia a qualquer hora dessa, vai ser uma grande alegria. Muito obrigado, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Paulinho, obrigada, de coração. Gratidão, Frater Paulo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, meu irmão querido. Prazer revê-lo. Prazer rever todos vocês, gente. Obrigado, mano. Boa noite a todos. Obrigado pela. Muito maravilhosa. Parabéns, Paulo. Johnny. Bom ter Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos. Prazer em conhecê-lo. Prazer foi todo meu. Só alegria. Esperando a próxima, e se Deus quiser. Queria poder abraçá-los ao vivo, né? Mas ainda não dá. Não vai faltar oportunidade, Paulinho. Fica um abraço virtual, assim, né? Boa noite, então, paz profunda. Até a próxima. Até a próxima. Até breve. Tchau. Até breve. Boa Assim noite. Seja. Boa noite, paz profunda a todos. Bom te ver, Abel. Saudade, viu? Da mesma forma, Paulo. Muito bom, muito bom. Abel Tolentino, grande figura. Isso. Fotógrafo preferido. Johnny, nós estamos lá agora registrando a loja Goiânia. Logo postamos aí para vocês. Com certeza. Prazer em tê-lo aqui, Abel. Da mesma forma, Johnny. Muito bom ver vocês todos. É bom mesmo, sabe? Aquece o nosso coração, gente, nesses tempos de pandemia. Aquece o nosso coração. Bastante gente de fora, né? Estava vendo aqui do Mato Grosso, de Palmas. E tem um aluno meu aí que veio, você deve achar que o professor é doido, O meu professor falando de Jerusalém, vai lá assistir que você vai ver. Bastante gente mesmo. Que bênção, viu? Agradecemos mesmo a todos.
O Vandique ganhou uns quilinhos aí, ó, tá com a bochecha gordinha. É a pandemia. É a pandemia. Eu só perdendo o cabelo e você ganhando bochecha. É isso aí. É o jeito, é o jeito. Valeu, viu? Obrigadão. Eu te ver, Vandique. Apareça lá no Pronaus, né? Quando reabrir, viu? Com certeza. Eu estou esperando reabrir, né? Para a gente poder se reencontrar. Só alegria. Isso, claro. Vai ser uma alegria. A vida está me permitindo mais tempo, eu queria estar mais presente, mas vai chegar a hora, vai chegar a hora. Vai, com certeza. Eu estou encerrando a gravação, ok? Ok. Tá, boa noite a todos.